nós estamos nos últimos dias. Isso não é simplesmente uma declaração clichê, não é um recurso de oratória de pregador pentecostal, não, tá? Você deve lembrar que há muito tempo atrás, quando os discípulos receberam de Jesus aquela recomendação de que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, quantos lembram disso? Jesus morreu na Páscoa, passou 3 dias sepultado, no 3º dia ele ressuscita. A Bíblia diz que ele fica 40 dias aparecendo intermitentemente, aparece e desaparece, aparece e desaparece. 40 dias falando com os discípulos sobre as coisas concernentes ao reino dos céus. Num dia, à vista de muitos deles, ele foi elevado às alturas. A Bíblia diz que eles olhavam para Jesus subir até que ele foi encoberto das nuvens, quando os anjos disseram para eles: varões galileus, por que estáis com os olhos fitos nos céus? Este Jesus, a quem vistes subir, há de vir da mesma forma que ele foi. Daquele dia em diante, a Bíblia diz que eles voltaram para o cenáculo e ficaram orando. Eram mais ou menos uns 120 irmãos, reunidos no mesmo lugar, orando por uma semana, porque foi só uma semana que eles esperaram até que viesse o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles ouviram um som, como de um vento impetuoso, e viram línguas como de fogo sobre cada um deles, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. A Bíblia diz que foi um negócio assim tão assustador, que aquele barulho chegou aos ouvidos dos vizinhos, que correram para aquele lugar. E quando viram que eles estavam falando em línguas estranhas, assustados diziam que eles estavam embriagados. Alguns entendiam o que era dito, porque existe também uma característica do falar em línguas que traz revelações para pessoas que falam outros idiomas. Não é o único aspecto do falar em línguas, porque há pessoas que não entendem bem o que significa o falar em línguas e tentam dar uma explicação racional para um dom sobrenatural. Mas, nessa dúvida do que se tratava, do que acontecia, Pedro para de falar em línguas e se dirige à comunidade numa língua conhecida deles e disse: varões galileus, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo agora 9 horas da manhã. Mas o que acontece aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Porque ele disse: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Ele cita o profeta Joel para justificar o falar em línguas. E ele disse: o que acontece aqui é o que foi dito por Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado, o meu Espírito seria colocado em toda a carne, os filhos, as filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos iriam sonhar, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, nos últimos dias, e profetizarão. E ele cita também, isso é Pedro falando lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 17, quando chega no versículo 19, ele diz, citando Joel: mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor nestes dias será salvo. Todo mundo lembra da parte que fala do sol ficando preto, da lua ficando encarnada como sangue. Todo mundo lembra dos poderes dos céus sendo abalados, ou como diria Apocalipse 6,12, das estrelas caindo pela terra, dos montes sendo movidos do lugar, dos grandes terremotos, dos cataclismas mundiais. Todo mundo lembra dessa parte, que estão aqui no versículo 17, 20, 21, etc. Mas o pessoal esquece que tudo isso aqui faz parte de um bloco semântico só. É uma ideia só, é uma profecia só, é uma ideia sendo desenvolvida. O que Pedro disse logo no começo para explicar o falar em línguas foi: isso deveria acontecer. O que disse Joel? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Ora, se quando os discípulos em Jerusalém falaram em línguas foi a primeira vez na história da igreja que alguém falou em línguas, eu sei que existem textos no Antigo Testamento, aliás, um texto no Antigo Testamento que fala de 2 homens que falaram em outras línguas, mas foi um acontecimento pontual, não era recorrente, até porque as pessoas não recebiam o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas e as equipava para desempenhar uma determinada tarefa.
mas as pessoas não recebiam, elas não eram cheias, principalmente nos termos do Novo Testamento, com a possibilidade de falar em línguas. Mas, em Atos 2:4, quando os discípulos falaram em línguas, quando eles receberam o Espírito Santo, porque até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado, irmãos, aquela foi a primeira vez na história da humanidade que alguém recebeu o Espírito e, por causa disso, falou em outras línguas. Se essa foi a primeira vez que alguém falou em línguas na Nova Aliança, e Pedro disse que o falar em línguas era uma das características dos últimos dias, porque isto só aconteceria, segundo Joel, nos últimos dias. Então, aquele foi o primeiro dia dos últimos dias. Amém, gente? Amém. No dia que a igreja foi cheia do Espírito Santo, foi o primeiro dia dos últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Tecnicamente falando, nós estamos nos últimos dias. Eu sei que as pessoas associam a ideia dos últimos dias, mas ao finalzinho da declaração de Pedro, quando fala do sol ficando negro, da lua ficando encarnada como sangue, né? Fogo, sangue, fumo e assim por diante. Mas o falar em línguas, profecia, as manifestações do Espírito são características dos últimos dias. Amém, gente? Estamos vivendo os últimos dias. Os estudiosos concordam